Vamos para a palavra de Deus? Em nome de Jesus. Nós estamos numa série sobre oração. Oração tem poder. Amém? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. E nós tivemos aqui durante essas semanas, né? O Léo abriu a série sobre a tenda de Davi, a contemplação, né? Mostrando quão importante Deus está no centro da igreja e as pessoas adorando e orando. Depois o Johnny veio aqui falando os benefícios da oração para a alma. Foi uma bênção também, a gente aprendeu como é importante, né, estar na presença de Deus, tratar essas coisas que estão aí dentro. O Danny falou sobre a oração no relacionamento com Deus, né? Foi muito importante também, se você não viu essas mensagens. E na semana passada, o Léo falou sobre a oração do Pai Nosso. Amém? E hoje eu quero tratar, para encerrar a série, sobre a oração eficaz. Oração eficaz. E sabe, queridos, hoje não é apenas para falar sobre orar mais, apenas orar mais, mas orar certo e com o coração certo e com a motivação certa. Amém? Porque a Bíblia diz que Deus não está com os ouvidos surdos, nem a sua mão encolhida, mas muitas vezes as nossas transgressões fazem separação. Lá em Pedro diz assim, e Deus tem os seus ouvidos abertos para a oração do justo. Ele diz, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua boca do mal, busque a paz, empenhe-se em alcançá-lo, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Da mesma forma, o rosto do Senhor se afasta daqueles que praticam o mal. E o texto base que nós vamos ler hoje se encontra no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 10. Se você tiver a sua Bíblia, quiser abrir, ou no seu dispositivo, ou no seu tablet. E aí, a palavra do Senhor diz assim, por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Isso está em Colossenses 1, se você não achou, anota. Colossenses 1, de 9 a 10. E sabe, aprender a orar, quem aprende a orar, aprende a viver com Deus. Quem aprende a orar, aprende a caminhar com Deus. Oração não é só um recurso para emergência, como muitos dizem, liga no número de emergência de Deus, 333. Liga lá no 333. O que é o 333? Jeremias 33, 3. Clama a mim e eu responder-te-ei. Só que a parte B do versículo diz assim, e eu anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Quando eu clamo ao Senhor, Ele vai revelar o que está aqui dentro, coisas que eu preciso saber sobre mim, sobre o propósito, sobre o chamado de Deus. Amém? Quantos querem clamar a Deus essa manhã? E amém, queridos? Então, a oração é um relacionamento, como o Danny disse, é alinhamento da nossa missão com Deus. Charles Spurgeon, um influente pregador do século XIX, ele disse o seguinte, nenhum de nós pode saber como somos pobres em comparação com o que poderíamos ser se vivêssemos habitualmente mais perto de Deus em oração. Isso é importante, quanto mais perto de Deus, mais Deus vai revelar essas coisas ocultas e maravilhosas que Ele tem para mim e para você. Isso é importante. E aí, a palavra de Deus, ela tem toda a autoridade, amém? E eu tenho que aprender a orar a palavra. O segredo da oração eficaz não é volumes de palavras, é alinhamento com a palavra, alinhamento com Deus. Olha o que o apóstolo Paulo
fala no livro de Colossenses, no texto base que nós lemos. Amém? Ele diz assim: não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e toda sabedoria e inteligência espiritual. Quantos aqui querem ter inteligência espiritual? Então feche os seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, como igreja nós entregamos a tua palavra e pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha abrir o nosso coração, os nossos olhos, dando inteligência espiritual, sabedoria, para saber a maneira de atuar, saber o tempo certo e a maneira certa de agir em cada situação. Senhor, aqui está a sua igreja, e nós nos rendemos à tua vontade, à tua palavra. Fala conosco, Espírito Santo, move nesse lugar. Senhor, fala conosco de maneira poderosa, clara, abre os nossos olhos, e nós te agradecemos, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração entregamos a ti. E o povo de Deus diz: amém. O tempo certo, a maneira certa de agir em cada situação. Todos os dias, quando nós temos a sabedoria, a inteligência espiritual, você vai saber o que falar, o que não falar, como agir nos relacionamentos, no seu trabalho, com seus filhos. Porque muitos dos nossos problemas foi porque tivemos atitudes erradas. Quantos sabem disso? Atitudes precipitadas, mas Deus quer corrigir isso em nome de Jesus. Quantos querem? Agora, o apóstolo Paulo, ele ora pela igreja, não pede que Deus resolva problemas, não pede que Deus resolva a situação, ele pede para que Deus alinhe o nosso interior com a vontade dele. Porque o apóstolo Paulo sabia, amados, que se a vontade de Deus estivesse na nossa mente, se a sabedoria estiver nas nossas decisões, se o entendimento espiritual estiver no nosso coração, todas as demais coisas se alinham com a vontade de Deus. Todo o resto entra, todo o resto vai vir como consequência do nosso relacionamento com Deus. Nós vamos ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus na nossa geração. Amém? Ter um coração firmado com a vontade de Deus. E não só isso. O entendimento espiritual vai vir dessa maneira, contemplando ao Senhor. O comportamento vai agradar a Deus. E os frutos vão aparecer. E o crescimento vai ser inevitável. Vai haver crescimento, maturidade em nome de Jesus. Amém, queridos? A oração eficaz não é quando Deus faz algo que eu pedi. Não é quando Deus atende um pedido. É quando Ele me transforma em quem Ele quer. A semelhança de Jesus. Esse é o propósito da oração. Ele me transforma à semelhança de Jesus. Por isso que diz que aquele que de antemão conheceu, e também os predestinou para serem imagem do seu Filho, o qual Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Jesus. Esse é o modelo que Deus está transformando a mim e você. Quantos querem mais parecer com Jesus? Glória a Deus. E sabe, amados, o mais importante do que Deus mudar a minha situação, o mais importante do que Deus mudar as minhas circunstâncias, é Deus mudar o meu coração. E abrir o meu ouvido para que eu ouça como discípulo. O profeta Isaías fala isso em Isaías 50, anota aí, depois você pode ler. No capítulo 50, do versículo 4 e 5. Isaías 50, 4 e 5. Diz assim a palavra: o Senhor me deu língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retirei para trás. Significa não retrocedi. Quando eu ouvi o mandamento, a mensagem de Deus, eu não retrocedi. Mas o mais importante, ouvido de discípulo.
Você quer receber o ouvido de discípulo? Coloca a sua mãozinha assim e fala assim, em nome de Jesus. Senhor Jesus, me dá ouvido de discípulo. Eu creio que eu já recebi, em nome de Jesus. Amém? Isso é importante, porque nós temos que pedir as coisas espirituais para que Deus possa abrir os nossos ouvidos. Agora, como eu disse no início, que muitas orações, às vezes a gente tem dificuldade até de admitir, não passa do teto. Porque muitas vezes eu vou orar e o meu coração está frio. E aí, queridos, por que muitas vezes as orações não são respondidas? E o apóstolo Tiago, ele tem um texto onde ele mostra uma raiz profunda. E eu vou ler com vocês esse texto, e depois nós vamos entender o que Tiago está nos dizendo. Diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Diga assim, não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Alguns não recebem porque não pedem. Outros pedem, mas pedem mal. Ou seja, fazem a coisa certa da maneira errada. E Tiago dá 3 diagnósticos, simples, mas profundos, sobre por que muitas vezes as minhas orações não são respondidas. A primeira coisa que ele diz é não tem. E há pessoas lutando, guerreando, se desgastando, mas continuam vazias. Porque quem tenta preencher um vazio espiritual com conquistas carnais, com coisas materiais, termina ainda mais vazio. A palavra diz que somente Deus pode encher. Ele é o pão da vida. Ele é o alimento, Ele é a água que vai encher e saciar nossa sede. Mas quando eu tento encher esse vazio com coisas, eu me torno mais vazio. E muitas vezes esse desejo por coisas novas, por coisas lindas por fora, é um grito da nossa alma, querendo algo novo, algo lindo aqui dentro. Com muito amor, olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim, você está muito bonito por fora. Está bonito na foto. Diz assim, está bonito na foto. Mas agora você não vai falar isso para ele. Fala assim, mas tem coisas aqui dentro. Diga assim para você mesmo, tem coisas aqui dentro que precisam entrar em ordem. Todos nós, amém? Isso faz parte do processo. E o vazio sempre vai aparecer no medo de perder, no acúmulo, na dificuldade de soltar, nos relacionamentos que não permanecem. E aí eu preciso entender que para encher esse vazio, eu preciso me alimentar do pão da vida que é Jesus. Só Ele vai poder encher esse vazio. Só Ele vai poder completar aquilo que eu preciso para que eu possa entender o porquê Ele me criou, porquê eu estou aqui e qual é o propósito de Deus para a minha vida. E aí todas as outras coisas, não tem problema você querer algo bonito, lindo por fora. É importante, sim ou não? Mas quando isso se torna o único objetivo na vida, a gente vai se tornando cada vez mais vazio. E sabe, queridos, ele fala outra coisa. Ele disse, não tem, mas agora ele diz, porque não pedem. E como eu não peço, isso significa, Tiago está dizendo que isso é a ausência de comunhão. E aí aquela história, eu resolvo do meu jeito, eu faço os meus conchavos, eu me viro, e quando tudo dá errado, a pessoa chega no final e diz assim, agora só Deus. Só Deus. Quer dizer, deveria ter sido ao contrário, começar com Deus e depois Deus vai dando passo a passo, amém? Mas muitas vezes eu já ouvi pessoas dizer, meu Deus, essa situação agora só Deus. Porque muitas vezes nós tentamos resolver, tentamos fazer do nosso Deus, e Tiago ele revela que isso significa a vida sem altar. Isso significa a vida sem altar.
Porque a oração não serve apenas para apresentar pedidos. Ela serve para ajustar a minha direção. Ela serve para mostrar o caminho. É no altar que Deus vai corrigir a minha motivação. É no altar que Ele vai quebrar o meu orgulho. E Ele vai dizer, meu filho, não é por aí. Eu tenho algo melhor para você. Por isso que em Provérbios 16, 25 diz assim, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Parece bem, tudo legal, mas no final vai te afastar de Deus. Vai te afastar de Deus. E quem não ora e continua andando, pode estar caminhando para longe da vontade de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. A palavra, ela tem que ser o nosso guia. Como o salmista diz, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, porque ela vai nos dar direção. Ela vai mostrar exatamente o que eu devo, o que eu não devo fazer, esperar e aprender a não ser impulsivo nas decisões. Amém? Quantos querem caminhar pela palavra aqui? Agora, se é falta de comunhão, se é falta de altar, é onde Deus vai corrigir. O profeta Elias é um exemplo. Ele chegou no Monte Horebe, havia um caos. O povo se havia apartado. Estavam servindo aos outros deuses. E a primeira coisa que o profeta Elias fez foi restaurar o altar que estava em ruínas. E não só isso, ele restaurou o altar e colocou um sacrifício nesse altar. E aí ele orou e pediu fogo do céu e caiu fogo do céu. Amém? Então ele restaurou o altar, colocou um sacrifício. E sabe, queridos, hoje tem muita gente que tem religião, tem hábito, tem vocabulário cristão, mas o altar está em ruínas. E não só em ruínas, a pessoa pode até levantar o altar, mas não tem sacrifício. E a palavra diz que sacrifício não é eu colocar um animal, mas sacrifícios para Deus é um coração contrito e humilhado. É quando eu entrego a minha vontade, é quando eu entrego o meu desejo, é quando eu entrego o meu ego, quando eu entrego todas as minhas decisões nesse altar, Deus vai mandar fogo dos céus, amém? Por isso que diz, o altar vazio, sem sacrifício não tem fogo. E altar sem fogo não transforma nada. Por isso que eu preciso de transformação, eu preciso do altar e eu preciso colocar sacrifício todos os dias. A minha vontade. E ele diz, Deus não rejeita um coração contrito e humilhado. E sabe, amados, a terceira coisa que o apóstolo Tiago diz é assim, pedem e não recebem, motivos errados. E às vezes a gente pede porta aberta, mas não pede sabedoria para sustentar a porta. Às vezes a gente pede um casamento abençoado, mas não pede caráter para manter o casamento. Pede um emprego, mas não pede habilidade, diligência e fidelidade para ser bênção nesse trabalho. Pedimos oportunidades, mas raramente pedimos a maturidade necessária para sustentar aquilo que Deus nos dá. E muitas vezes perdemos. Aí em Provérbios 22, 29 diz assim, viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Não será posto perante os de baixa renda. E aqui tem um exemplo. Muitas vezes pedimos bênçãos. Deus me dá o meu green card. Deus me dá isso, aquilo. E quando Deus te abençoa, isso serve para financiar a viagem para longe do Pai. Da mesma maneira como o filho pródigo, aquele jovem, pediu herança. Falou, pai, me dá a minha bênção. E essa herança não foi de bênção, foi de maldição na vida daquele jovem. Financiou a viagem para longe da presença do Pai. E sabe, queridos, a pergunta que fica, como vamos orar de forma que honre a Deus? Como nós vamos orar de maneira eficaz? Como passamos de uma oração que bate no teto para uma oração que move os céus? E aqui eu quero entrar na parte prática dessa mensagem.
A primeira coisa, oração eficaz é uma oração específica. Repita assim: oração eficaz é específica. Muita gente acha que ser específico com Deus é presunção. Mas na verdade não é, é o contrário. Ser específico na oração é fé, é um ato de fé. A palavra nos ensina em Filipenses 4:6 assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo. Repita assim: em tudo. Então, o que Deus está dizendo, o que o apóstolo Paulo está mostrando, é que em tudo deve ser conhecidas diante de Deus as minhas petições, em todas as áreas, pela oração, súplicas com ação de graças. E quando você ora com clareza, quando eu oro com clareza, sendo específico, você está dizendo o seguinte: Pai, eu creio que o Senhor se importa com os detalhes da minha vida. Eu creio que o Senhor cuida de mim. E aí o nosso querido pastor Léo, semana passada, falou sobre a oração do Pai Nosso. E Jesus deixou um modelo, ele não ensinou algo genérico, ele foi direto. O pão nosso de cada dia, não apenas Deus me abençoe. Livramento do mal, não uma proteção genérica. Deus, Ele espera pedidos reais, claros e objetivos. E agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pergunta direta. Você tem uma lista de oração? Não uma lista mental, vaga, mas uma lista escrita com nomes, pedidos, datas. Não precisa responder, dá uma pausa para você pensar. Por que é importante essa pausa? Porque Deus diz que eu devo ser específico. Olha o que diz em Provérbios, em Abacuque 2:2. Abacuque 2:2 diz assim: então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Todas as vezes que Deus vai fazer algo, Ele pede para escrever, anotar, fazer o nosso diário, fazer o nosso devocional. Porque aquilo que eu escrevo toma forma, ganha foco, ganha direção. E uma flecha que não sabe onde vai cair em qualquer lugar. Mas uma flecha que você atira no alvo, ela chega, sim ou não? Da mesma maneira, siga para o alvo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para o alvo, eu sigo. Tem que ter meta, tem que ter direção e tem que ter alvo. Amém? Quantos querem ter alvo aqui nessa manhã? A segunda coisa, que a oração eficaz, ela transforma quem ora. Primeiramente, ela vai me transformar e ela vai transformar você. E a maioria de nós ora por coisas, por saúde, finanças, família, mas isso é ok. A palavra nos orienta a fazer isso. Mas existe um nível, amados, de oração mais profundo. Um nível oração que poucos vivem, que é orar para Deus mudar o caráter. Deus mudar e transformar o meu coração. E o rei Davi entendeu isso. Após o seu pecado mais profundo, após o seu pecado mais triste, ele não orou: Senhor, resolve a minha situação. Senhor, alivia essas consequências. E as consequências na vida de Davi, por causa do pecado, estavam sendo desastrosas. Filhos, netos, estava tudo complicado. E ele orou o seguinte, olha o que Davi orou. Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Em outras versões, um espírito estável. Em outras versões, um espírito firme. Essa foi a oração de Davi. Ele foi específico sobre aquilo que ele precisava ser transformado aqui dentro. As consequências havia, ele havia se arrependido, havia pedido perdão, mas ele ora: Senhor, muda o meu coração. Transforma aqui dentro.
E assim, querido, ele não pediu alívio pelas consequências, ele pediu transformação. E muitas vezes nós oramos assim: Senhor, me faz melhor. Isso é vago demais. Agora, olha a diferença. Senhor, eu tenho reagido mal dentro de casa, eu tenho sido impaciente com a minha esposa. Senhor, eu reconheço que isso é orgulho disfarçado de eficiência. Cura especificamente dessa situação, cura o meu coração dessa impaciência. Viu a diferença? Orar especificamente por aquilo que Deus quer. E isso é a oração de santificação. Ela parte da convicção bíblica sólida. E Paulo ora exatamente assim para os filipenses. Olha o que ele ora, a oração de Paulo em Filipenses 1, de 9 a 10. E esta é minha oração: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia do Senhor. Amém? Quantos podem dar um amém? Me ajuda aí, amém? Glória a Deus. Deus está dizendo que Ele vai transformar para que a gente seja puro, irrepreensível. Em nome de Jesus, isso vai ser o que Deus quer fazer, transformar o meu coração. E aí Ele falou, sabe, eu vou orar para saber viver a vida comum do lar com discernimento. Paulo diz assim para os varões. Cadê os varões aqui? Cadê os homens? Amém? Dá um amém aí. Está dizendo assim: maridos, vivam a vida comum do lar com discernimento. Não se irritem com as suas esposas, porque elas são vasos mais frágeis. Trate elas com honra, para que as suas orações não sejam... Então você quer ter problema, quer que a sua oração seja impedida, começa a se irritar com a sua esposa. Vai dar problema. E aí, queridos, nós precisamos o quê? Varões, cadê os homens aqui? A gente sabe, né, que a cabeça da mulher, o cérebro da mulher, está tudo conectado ali. Como diz um pastor aí, tem um fio desencapado ali, qualquer coisinha, dá curto-circuito. A gente precisa ter sabedoria. Porque uma das coisas que vai bloquear a minha oração é a maneira como eu trato dentro de casa. E aí, queridos, eu não quero que as minhas orações sejam interrompidas. Por isso eu tenho que olhar para a minha amada loirinha e dizer assim: minha querida esposa, o que eu tenho que melhorar? Como é que eu posso ser mais efetivo no nosso relacionamento? E ela tem que me dizer, porque muitas vezes a gente não conversa e a gente acaba se irritando, as maneiras e as coisas. Então, quando a gente conversa e entra em acordo, a gente começa a ter mais paz, as coisas começam a fluir e a tua oração começa a passar do teto. Amém? Quantos querem que a sua oração chegue até Deus? Então toma cuidado. A esposa também, viu? Serve para você também, não é só para os maridos não. Serve para os maridos. Maria, amor, esposa também. Cuidado como você trata o seu marido. Presta bem atenção. Sabe, queridos, não é só mudar a situação, é transformar o nosso caráter. Não é só tirar o problema, é tratar a raiz do problema. A Bíblia diz que o machado já está na raiz. Porque se eu trato os frutos, se eu trato só os problemas e não trato a raiz, depois de um tempo o que acontece? Vem o fruto de novo. Então eu preciso tratar a raiz do problema. E o caráter pode ser transformado. Não apenas gerenciado, disfarçado, ele pode ser transformado. O amor pode se tornar mais puro, menos misturado com ego, menos misturado com medo, porque Deus quer transformar. É quando eu olho para trás, eu vejo que eu já não sou mais aquela mesma pessoa. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu mudei a minha maneira de falar, a minha maneira de pensar, a minha maneira de relacionar. Isso é transformação. Mas se eu olho para mim hoje e vejo que as coisas continuam iguais, alguma coisa está errada. Eu preciso chegar na raiz e dizer: Senhor, muda o meu coração, transforma o meu caráter. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Quantos querem mais parecer com Jesus? Está muito fraco. Quantos querem parecer com Jesus?
E é isso que é o propósito de Deus, parecer mais com Jesus. E a própria palavra diz em Filipenses 1:6, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo. Deus é o alfa, Ele é o ômega, é o princípio e o fim. Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Mas você precisa cooperar com Ele. Aí agora eu pergunto, quantos querem cooperar com o Espírito Santo? Então começa olhando para dentro. O que eu preciso? Deus não abandona o processo de transformação. E Ele trabalha com quem coopera com Ele. Aquilo que eu escondo, Deus não transforma. Mas aquilo que eu entrego, Ele restaura. E eu sempre digo, sempre disse em vários sermões, que as nossas enfermidades têm o tamanho dos nossos segredos. Quanto mais segredo, mais enfermo eu vou ser. Tanto emocionalmente, espiritualmente. O salmista diz assim, enquanto eu me calei, os meus ossos foram ressecando. E eu comecei a morrer por dentro. Ele disse, enquanto eu me calei, mas eu decidi dizer, eu decidi falar para a glória de Deus, amém? Quando você põe para fora, quando você expõe, Deus transforma, Deus cura e Deus liberta em nome de Jesus. E antes de chegar no ponto 3, eu quero que você faça uma coisa, ainda agora em silêncio, nomeie uma área do seu caráter que você precisa de transformação. Não precisa falar com ninguém, somente nomeie. Nomeou? Porque aquilo que eu nomeio diante de Deus, aquilo que eu exponho diante de Deus, com honestidade, Ele consegue transformar completamente. Mas eu preciso ser sincero. Eu preciso abrir o meu coração e dizer, Senhor, essa área da minha vida, ou essa situação, ou esse meu jeito meio troglodita de ser. E quando eu exponho para Deus, Deus transforma. Por isso que é tão importante você também saber quando que você é mais tentado ou tentada. Quando você está sozinho, quando você viaja, quando você está com dinheiro, talvez quando você está passando por uma crise. Quais são as coisas que te deixam vulneráveis? Porque a Bíblia diz que o inimigo ele anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Então uma das coisas que você precisa saber, além de conhecer as áreas do seu caráter que precisa melhorar e progredir e ser transformado, você precisa saber quais são as suas debilidades, em que área da sua vida você é vulnerável. Justamente para te proteger contra os ataques, porque o inimigo, ele vai atacar, ele vai se levantar. Principalmente quando ele percebe que o homem e a mulher estão querendo se aproximar mais de Deus. Por isso que é tão importante. E a terceira coisa, oração eficaz deixa registro. O que não é registrado se perde. O que você registra se torna lembrança viva da fidelidade de Deus. Então por que eu vou registrar as minhas orações? Por que eu vou registrar o meu devocional? Por que eu vou registrar aquilo que Deus me fala? Gera clareza. Quantos aqui precisam de direção nesses dias? Quantos aqui precisam de clareza? Muitos de nós temos decisões para tomar. Será que eu fico? Será que eu vou? O que eu faço nessa situação? Então isso vai gerar clareza. Se você vai escrever e não sabe como pedir, falta clareza. Clareza não vem do improviso, vem de parar e alinhar com a palavra. Escrever, reescrever, até realmente você ter algo que seja claro, direto e específico. E quem não sabe o que pede,
não reconhece quando Deus responde. Pediu mais ou menos, e aí Deus respondeu, e a pessoa disse, não sei, eu acho que foi o advogado que resolveu, ou foi o médico que resolveu, ou foi o fulano que me ajudou. E Deus estava ali, apoiando, liberando, mas a gente não consegue honrar a Deus, porque justamente não fomos claros naquilo que nós pedimos. E não só isso, quando eu registro, isso cria memória espiritual. Quantas vezes Deus já respondeu e nós nos esquecemos? Nesses anos, quantas respostas Deus deu? E o salmista diz assim em Salmo 103, 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aleluia. Quantos podem dizer, Senhor, eu não quero me esquecer de nenhum dos seus benefícios? Diga isso para você mesmo, eu não quero esquecer, Senhor. E sabe, amados, o salmista disse, eu não vou me esquecer. O problema não é a falta de milagre, é a falta de memória. Deus tem feito milagres todos os dias. Só o fato de eu acordar, levantar, ter uma família, ter uma igreja, uma família de Deus, ter um trabalho, isso é milagre. Isso é poder de Deus. Nas coisas pequenas, nas coisas grandes, talvez você chegou aqui e você precisa de um milagre. E quando Deus responder, você vai lembrar de honrar a Ele? Você vai lembrar de dizer, foi Deus que fez? Quantas coisas, quantas histórias. A semana mesmo passada, uma irmã me procurou, falou, pastor, nós oramos aqui a semana retrasada e Deus respondeu e me deu esse livramento. Não foi, irmã? Foi você que me disse, né? Ela me falou. Outra pessoa também disse, pastor, eu recebi. E essas coisas precisam ser registradas, porque vai apoiar e vai ajudar outros a criarem, a crescerem na fé. Amém? Eu tenho que dizer, eu tenho que compartilhar. Escrever não só evita de você se torne ingrato, sem perceber. Olha o que diz em Salmo 66, 16. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito na minha alma. Eu contarei o que Ele tem feito na minha alma. Quantos querem contar as maravilhas do Senhor? E é por isso que Ele nos chamou para ser testemunha. Testemunha é alguém que vai falar daquilo que Deus tem feito em nós, em você. Amém? Por isso que Ele diz, vocês são minhas testemunhas, não advogados de Deus, mas testemunhas do Senhor. Quando foi que você entregou a sua vida? O que Deus tem feito na sua vida? Isso é ser testemunha daquilo que Deus tem feito. E um dia nós vamos olhar para trás e não ver apenas pedidos. Eu vou olhar e vou ver uma história de fidelidade de Deus na nossa vida. Tantas coisas. E eu poder dizer, Senhor, obrigado, Pai, por cada detalhe. Amém, igreja? Eu quero entrar no último ponto dessa mensagem. E dizer que a oração eficaz termina em entrega. Quanto mais específico eu oro, mais eu vou precisar me render. Mais eu vou precisar me entregar. Porque, deixa eu te dizer, existe um perigo, um alerta. Você pode aprender a orar certo, mas ainda assim tentar controlar a Deus. Eu posso aprender a orar e tentar que Deus faça a minha vontade. Eu posso anotar, fazer uma lista de pedidos, organizar tudo. E lá no fundo, eu estou dizendo, Senhor, faz do meu jeito. Faz o que eu quero. Faz dessa maneira. Mas quando eu me rendo a Deus, quando eu me esvazio de verdade, quando o meu coração muda, e quando eu começo a querer o que Deus quer, mesmo que seja difícil, deixa de ser Deus, faz do meu jeito, faz o que eu quero e passa a ser, Senhor, eu me rendo, seja feita a tua vontade. Jesus no Getsemane orou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, seja feita a
tua vontade. E aí eu começo a entender que eu começo a deixar de lutar com Deus e começo a me render ao Senhor, à vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo dessa oração. Ele pediu 3 vezes, claro, direto e específico: Senhor, tira de mim esse espinho. Tira esse espinho da minha carne. E Deus disse: não vou tirar. Mas através desse não, Paulo descobriu algo muito maior. E Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você é fraco, aí é que você vai ser forte. Quando Deus não responde do jeito que você quer, mas Ele te dá a graça, Ele te capacita, e às vezes Deus não muda a situação, porque Ele está revelando algo muito maior dentro dessa situação. Quantos creem nisso? Quantos podem dar um amém? Me ajuda aí, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus. Ah, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado. Obrigado, porque Ele vai transformar essa situação. Mas eu preciso entender que Deus sabe o que é melhor. Repita assim comigo, em nome de Jesus. Eu creio que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, nas minhas limitações. Eu sei que esse poder vai transformar o meu coração, em nome de Jesus. Amém? O poder de Deus vai ser aperfeiçoado nas tuas limitações, desse poder, dessa situação que você está vivendo hoje. Talvez você já orou, já clamou, passou o tempo e nada, e você está dizendo: Senhor, até quando? Ele está dizendo: meu filho, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Eu oro há 26 anos para que Deus me dê algo. 26 anos, já chorei, já clamei, já orei. E toda vez que eu vou orar, um irmão diz assim para mim: pastor, a graça de Deus te basta. E eu entendi que o tempo é de Deus. E hoje eu sei que Deus tem aperfeiçoado e tem mostrado. Da mesma maneira Ele está fazendo na sua vida, para que você possa receber força e continuar lutando. Diz aí para a pessoa que está ao teu lado: continue esperando. Continue pedindo. Continue batendo. Continue buscando, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Quantos podem dar um amém? Oh Senhor, obrigado Deus. E aí quando eu creio nisso, eu digo: Senhor, eu confio mais na tua vontade do que na minha. E Jesus disse o seguinte: a vida eterna é essa, em conhecer a Deus. Queridos, nós estamos buscando em conhecer Deus aqui, mas nós vamos passar toda a eternidade conhecendo a Deus. Toda a eternidade nós vamos passar conhecendo. Deus é tão maravilhoso, é tão grande, que agora dentro do trono de Deus existem anjos que têm olhos por todos os lados, dizendo glória, glória. E Deus tem se manifestado, e cada manifestação, cada faceta de Deus é um glória, é uma maravilha, e nós vamos poder passar a eternidade conhecendo a Deus. Essa é a vida eterna, conhecer a Ele, conhecer a Deus. Agora, queridos, antes de encerrar essa mensagem, eu quero dar 3 alertas importantes e rápidos. O primeiro alerta é entender que, porque se a oração específica for mal compreendida, ela pode se tornar uma armadilha na sua vida. Se você sair daqui e dizer: não, agora eu entendi, eu vou escrever tudo e tal, isso vai se tornar uma armadilha, um laço. A primeira coisa: cuidado para não transformar a oração em lista de compra espiritual. Cuidado. A pergunta não é: estou conseguindo mais coisas de Deus? A pergunta é: estou me aproximando mais de Jesus? Estou conhecendo mais a Jesus? Tenho sido transformado à imagem de Jesus? Tenho atuado como Jesus?
Porque a Bíblia diz que aquele que está nele deve andar como ele andou. Eu tenho sido mais parecido, então, não criar uma lista de compras, mas buscar conhecer a Deus. Segundo alerta que eu quero dar, cuidado para não confundir disciplina com amor. É possível acordar cedo, orar, jejuar, ter o meu devocional e sentir o meu coração completamente frio. Porque muitas vezes vamos fazer tudo por obrigação e não por amor. Até sexta-feira, quando eu fui no GE do Jansen, acho que foi o Marcos que falou sobre isso. Nós estávamos tocando, lembra, Marcos? Falando que muitas vezes a gente tem todo um ritual, mas a gente faz tudo por obrigação. E na verdade nós precisamos fazer tudo por amor a Deus. Nos apresentar diante de Deus e ter o nosso coração, que muitas vezes vai estar frio, vai estar com preguiça, vai estar cheio de coisa na nossa cabeça já para começar o dia. E nos apresentar e dizer, Senhor, eu quero, enche meu coração de amor. Se confessar, dizer, Senhor, é difícil para mim, me ajuda. E assim nós vamos começar a pedir amor e paixão para estar na presença de Deus. E sabe, queridos, sua vida de oração está crescendo em intimidade ou apenas em eficiência? Não precisa responder, vou repetir. Sua vida de oração está crescendo em intimidade ou apenas em eficiência? Que muitas vezes a gente é muito, principalmente aqueles que são tudo certinho, né? Aí vamos procurar e tal, vou fazer tudo certinho. Mas o que eu busco? Intimidade com Deus. Quantos querem mais intimidade com o Senhor? E por último, cuidado para não tratar a oração eficaz como fórmula de resultados. Nem todo pedido será sim, nem todo pedido será ok. Às vezes vai ser não, às vezes ainda não, espera. Mas a maturidade é confiar mesmo assim. Vamos ficar de pé. É confiar mesmo assim. É confiar que Deus sabe o que é melhor. Deus conhece o teu coração. E nós vamos usar a oração para nos aproximar mais do Senhor. Para ter um relacionamento com Ele.